A conferência. Eu estava deitado de costas, com a cabeça de Reia aninhada no meu ombro, sem pensar em nada. A escuridão começou a ser povoada. Ouvi passos. Alguma coisa se amontoava em cima de mim, cada vez mais alta, até o infinito. A noite me trespassava. A noite se apoderava de mim, me envolvia e me penetrava, impalpável, inconsistente. Petrificado, eu já nem respirava mais, não havia ar para respirar. Ouvi o bater longínquo do meu coração. Juntei o restante das forças, toda a minha atenção e esperei a agonia. Esperei. Eu me encolhia e o céu invisível, sem horizonte, o espaço informe, sem nuvens, sem estrelas, recuava, estendia-se e caía à minha volta. Tentei rastejar sobre a cama, mas não havia mais cama. A escuridão não cobria mais nada. Apertei o rosto com as mãos. Eu não tinha mais dedos nem mãos. Quis gritar, urrar. O quarto flutuava numa penumbra azul, que envolvia os móveis, as prateleiras cheias de livros, que apagava a cor das paredes e de todos os objetos. Um clarão nacarado irisou a janela. Eu estava alagado de suor. Olhei para o lado. Reia me observava. Ela levantou a cabeça. Você está com o braço dormente? A cor dos seus olhos também estava apagada. Eles eram cinzentos, luminosos, apesar de tudo, sob os cílios pretos. O quê? Senti seu murmúrio como uma carícia, antes de compreender o sentido das palavras. Não. Ah, sim. Coloquei a mão no ombro dela. Meus dedos formigavam. Reia perguntou. Teve um sonho ruim? Puxei-a com a outra mão. Sonho? Tive. E você, não dormiu? Não sei. Acho que não. Não tenho sono. Mas não quero que isso o impeça de dormir. Por que está me olhando assim? Fechei os olhos. Seu coração batia contra o meu. Seu coração? Um simples acessório. Pensei. Nada mais me espantava, nem minha própria indiferença. Eu franqueara as fronteiras do medo e do desespero. Havia ido muito longe, ninguém ainda havia ido tão longe. Meus lábios pousaram em sua garganta. Fui baixando até a cavidade entre os tendões, o sangue batia na parede da concha de carne sedosa. Apoiei-me no cotovelo. A aurora, suavidade de alvorada? Uma tempestade silenciosa incendiava o horizonte sem nuvens. Um clarão, o primeiro raio de sol azul, atravessou o quarto e quebrou-se em reflexos acerados. Houve um fogo cruzado de fagulhas, jorradas do espelho, das maçanetas das portas, dos canos niquelados. A luz se espalhava, atirava-se sobre as superfícies polidas e parecia querer conquistar um espaço mais vasto, fazer explodir o quarto. Olhei para a Reia. As pupilas dos seus olhos cinzentos estavam contraídas. Ela perguntou com voz abafada. A noite já acabou? Aqui a noite não dura muito. E nós? Nós o quê? Ficaremos aqui muito tempo? Vinda da parte dela, aquela pergunta não deixava de ter um sabor cômico. Mas quando respondi, minha voz não revelou qualquer traço de alegria. Provavelmente bastante. Você não tem vontade de ficar? Reia não pestanejou. Olhou-me atentamente. Teria pestanejado agora? Eu não tinha certeza. Ela puxou a coberta e viu o pequeno triângulo rosado no seu braço. Por que me olha assim? Porque você é muito bonita. Reia sorriu, sem malícia. Era uma forma discreta de agradecer o elogio. É por isso? Pensei que. É como se.
O quê? Como se você desconfiasse de alguma coisa. Que ideia! Como se você desconfiasse de mim, como se eu estivesse escondendo alguma coisa. Que absurdo! Por sua maneira de negar, sei que não me engano. A luz tornou-se cegante. Com a mão protegendo os olhos, procurei meus óculos. Estavam sobre a mesa. Ajoelhei-me. Estendi o braço e coloquei as lentes escuras. Quando voltei a me deitar ao lado dela, Reia sorriu. E eu? Compreendi de súbito. Óculos? Levantei e comecei a procurar. Abri gavetas. Tirei livros e instrumentos do lugar. Achei 2 pares de óculos, que dei a ela. Reia experimentou-os, um par após o outro. Eram grandes demais. Caíam quase até o meio do nariz. Os protetores da janela deslizavam rangindo. Ficou tudo escuro outra vez. Ajudei Reia a tirar os óculos e os coloquei sob a cama, junto com os meus. Vamos fazer o quê? Ela perguntou. De noite a gente dorme. Chris. Hein? Você quer uma compressa na testa? Não, obrigado. Minha querida. Não sei por que acrescentei aquelas 2 palavras. No escuro, peguei seus ombros graciosos e os senti fremir. Tive a certeza de que era Reia que estava em meus braços. Ou melhor, compreendi que ela não tentava me enganar. Eu é que a enganava, pois ela pensava sinceramente ser Reia. Cochilei várias vezes e, de cada vez, acordei sobressaltado e angustiado. Arquejante, esgotado, apertei-me contra a Reia. Meu coração voltou lentamente ao normal. Com cuidado, ela tocou minhas faces e a testa com a ponta dos dedos, para ver se eu tinha febre. Era Reia. A única, a verdadeira Reia. Alguma coisa mudou em mim. Parei de lutar e dormi quase imediatamente. Fui acordado por uma agradável sensação de frescor. Meu rosto estava coberto por um tecido úmido, que retirei com facilidade. Vi Reia debruçada sobre mim. Sorriu-me. Estava espremendo com as 2 mãos um pedaço de gaze, que pingava dentro de uma bacia de porcelana. Ao lado desta, havia um vidro de loção cicatrizante. Que sono! Disse Reia, aplicando-me sobre a testa a compressa que acabara de preparar. Está doendo? Não. Franzi a testa. A pele readquiriu a maciez. Reia estava sentada na beira da cama, com os cabelos espalhados sobre a gola do roupão de banho, um roupão de homem, com listras brancas e alaranjadas, cujas mangas ela enrolara até os cotovelos. Eu estava morrendo de fome. Haviam decorrido no mínimo 20 horas desde que comera pela última vez. Quando Reia terminou seu trabalho de enfermeira, levantei-me. Meu olhar caiu sobre 2 vestidos, estendidos no espaldar de uma poltrona. Eram 2 vestidos brancos, absolutamente idênticos, ambos ornados com uma fileira de botões vermelhos. Eu havia rasgado um daqueles vestidos, quando ajudara Reia a despí-lo. E Reia havia voltado na noite anterior com o segundo. Ela acompanhou meu olhar. Fui obrigada a abrir a costura com a tesoura, disse Reia. Acho que o fecho emperrou. A visão daqueles 2 vestidos idênticos ultrapassava em horror tudo o que eu vivera até ali. Reia se apressara em arrumar o conteúdo da pequena farmácia. Virei-me e mordi a mão. Sem deixar de olhar para aqueles 2 vestidos. Ou melhor, para aquele único vestido duplicado, caminhei para a porta. A água caía ruidosamente da torneira. Abri a porta, deslizei para fora do quarto e fechei-a com precaução. Agora ouvia o tênue barulho da água e o tilentar dos frascos.
De repente o barulho cessou. Com os maxilares contraídos, aguardei. A almofada da porta refletia um dos tubos luminosos que cercavam o teto do átrio. Agarrei a maçaneta, sem grande esperança de poder mantê-la firme. Uma brutal sacudida quase me arrancou a mão. Mas a porta não se abriu. Começou a vibrar e a tremer de alto a baixo. Espantado, larguei a maçaneta e recuei. A almofada de matéria plástica começou a ficar abaulada, como se alguém invisível a meu lado tentasse afundar a porta para entrar no quarto. A moldura de aço da almofada se deformava cada vez mais e o esmalte começou a estalar. De repente compreendi, em vez de empurrar a porta, que abria para o exterior, Reia tentava abri-la puxando-a para dentro. O reflexo do tubo luminoso começou a se arquear no espelho deformante da almofada branca. Houve um tremendo estalo e a almofada, sob a formidável pressão, arrebentou. Simultaneamente, a maçaneta desapareceu, arrancada do encaixe. Mãos ensanguentadas passaram através da funda e avançaram, deixando marcas vermelhas na pintura leitosa. A porta partiu-se em 2 pedaços, que ficaram pendurados nos gonzos. Um rosto lívido surgiu. Uma criatura apavorada, vestida com um roupão de banho branco e alaranjado, atirou-se nos meus braços, soluçando. Eu queria fugir, apesar de ser tarde demais, mas fui incapaz de me mexer. Reia respirava convulsivamente. Sua cabeça martelava meu ombro. Quando procurei acalmá-la, desmaiou. Evitando me ferir na almofada quebrada, carreguei-a para o quarto e a estendi na cama. Reia estava com a ponta dos dedos em carne viva e tinha as unhas quebradas. Quando virou a mão, vi que os ossos da palma estavam à mostra. Olhei seu rosto. Seus olhos, desprovidos de expressão, não me viam. Traço Reia. Ela respondeu com um resmungo inarticulado. Aproximei um dedo do olho dela. A pálpebra se fechou. Dirigi-me à farmácia. A cama rangeu. Virei-me. Reia estava sentada e olhava apavorada para as mãos ensanguentadas. Chris gemeu. Eu. Que me aconteceu? Você se feriu ao arrebentar a porta, respondi secamente. Senti uma estranha coceira nos lábios, principalmente no inferior, que eu apertava entre os dentes. Reia encarou, por um momento, os destroços das almofadas de plástico, que pendiam das molduras de aço, e depois tornou a me olhar. Tentou dissimular o terror que a invadia, mas vi seu queixo tremer. Cortei pedaços de gaze, apanhei um vidro de pó antisséptico e voltei até a cama. O vidro escapou da minha mão e caiu, quebrando-se. Mas eu não precisava mais dele. Ergui a mão de Reia. As unhas, ainda orladas de sangue coagulado, haviam crescido. Uma cicatriz rosada assinalava o lugar do corte na palma da mão e aquela cicatriz diminuía, desaparecia a olhos vistos. Sentei-me. Acariciei o rosto e procurei sorrir, sem grande esforço. Por que você fez aquilo, Reia? Fui. Eu? Foi. Você não se lembra? Não. Quer dizer, lembro de que você não estava aqui. Tive muito medo. E o quê? Procurei você. Pensei que estivesse no banheiro. Só então vi que o armário corrediço, que ocultava a entrada do banheiro, estava afastado. E então? Corri para a porta. Esqueci. Acho que aconteceu alguma coisa. O quê? Não sei. Você se lembra do que aconteceu depois? Eu aqui, sentada na cama. Se lembra de que eu a trouxe para cá? Com os cantos dos lábios caídos, o rosto preocupado, Reia hesitava.
Parece. É possível. Não sei. Pôs as pernas para fora da cama. Levantou-se e foi até a porta quebrada. Cris. Aproximei-me por trás dela e peguei-lhe os ombros. Reia estava tremendo. Voltou-se de repente para mim e murmurou: Cris, Cris. Fique calma. Cris, se fui eu. Cris, serei epilética? Epilética, meu Deus. Decididamente, Reia fazia perguntas engraçadas. Que ideia, minha querida. As portas, você sabe, as portas aqui são muito gozadas. Saímos do quarto no momento em que o postigo da janela subia, rangindo. O sol azul estava mergulhando no oceano. Guiei Reia até a pequena cozinha, do outro lado do vestíbulo. Juntos, pilhamos os armários e geladeiras. Verifiquei logo que Reia não era mais dotada que eu para a cozinha ou para abrir latas de conserva. Devorei o conteúdo de 2 latas e bebi um número incalculável de xícaras de café. Reia também comeu, mas como comem às vezes crianças que não têm fome e que não querem aborrecer os pais. Ou melhor, não, pois ela não fazia esforço para comer. Absorvia o alimento automaticamente, com indiferença. Depois da refeição, fomos para a sala de operações, contígua à do rádio. Eu tinha um plano. Disse a Reia que queria fazer um exame médico, um simples controle do seu estado geral, e a instalei numa poltrona mecânica. Tirei uma serega e agulhas do esterilizador. Sabia onde se encontrava cada objeto. Os instrutores não haviam esquecido nenhum detalhe durante o período de treinamento no interior do modelo da estação. Reia estendeu os dedos para mim. Retirei uma gota de sangue e coloquei-a sobre uma placa de vidro que introduzi numa campânula de vácuo e ataquei com uma chuva de íons de prata. Sente-me mais bem disposto. A rotina de trabalho familiar tinha um efeito tranquilizador. Estendida nas almofadas da poltrona mecânica, Reia examinava os aparelhos da sala de operações. O ruído do telefone quebrou o silêncio. Levantei o fone. Kelvin falando. Fiquei vigiando Reia. Ela continuou imóvel. Parecia arrasada pela aventura recente. Ouvi um suspiro de alívio. Finalmente. Era Snow. Fiquei escutando, com o fone colado ao ouvido. Você está com uma visita, não é? Estou. Ocupado? Estou. Um pequeno exame, não? Você se incomoda? Quer jogar xadrez? Não fique irritado, Kelvin. Sartorius quer vê-lo. Pediu que nos encontrássemos, os 3. Surpreso, respondi. Muito amável da parte dele. Mas... Interrompi-me e depois continuei. Ele está só? Não. Me expressei mal. Ele quer falar conosco. Vamos interligar os 3 videofones. As lentes de transmissão de imagem serão cobertas. Ah! Por que ele não me chamou pessoalmente? Eu o intimido? É possível, rosnou Snow. Então? Uma conferência. Dentro de 1 hora está bem? Muito bem. Eu via na tela só o rosto, não maior que um punho fechado. Olhou-me atentamente durante um momento. Eu ouvia a estática da corrente elétrica. Depois Snow falou, com certa hesitação. Está indo bem? Mais ou menos. E você? Menos que você, suponho. Eu poderia. Quer vir aqui? Olhei para a Reia por cima do ombro. Estava deitada, com as pernas cruzadas e a cabeça estendida para a frente, com ar sombrio.
Brincava maquinalmente com uma bolinha cromada que pendia de uma correntinha presa ao braço da poltrona. A voz de Snow vibrou. Largue isso, ouviu? Já lhe disse para largar. Vi seu rosto de perfil na tela. Não ouvi mais nada porque ele havia coberto o microfone com a mão, mas seus lábios continuavam a se mexer. Não posso ir, respondeu ele, rapidamente. Traço talvez mais tarde. Tornarei a chamá-lo daqui a 1 hora. A tela escureceu. Coloquei o fone no lugar. Quem era? Perguntou Rhea, sem muita curiosidade. Snow, o cibernético. Você não o conhece. Isto aqui ainda vai demorar? Você está se aborrecendo? Coloquei a primeira placa da série no microscópio neutrínico e um após outro torci os interruptores de diversas cores. Os campos magnéticos zumbiram surdamente. Não há muitas distrações aqui e se minha modesta companhia não lhe basta. Falei distraidamente, prolongando as pausas entre as palavras. Puxei para mim o espesso cone preto que se alargava em torno da lente do microscópio e apoiei a testa no forro macio do visor. Ouvi a voz de Rhea, mas não entendi o que ela estava dizendo. Meu olhar abrangeu, de forma abrupta, um enorme deserto inundado de luz prateada, semeado de placas rochosas arredondadas, glóbulos vermelhos que fremiam e se agitavam atrás de um véu nevoento. Ajustei o foco e penetrei mais profundamente na paisagem ardente. Sem tirar os olhos do visor, rodei a manivela de orientação. Quando um pedaço de rocha, glóbulo isolado, ficou dentro das linhas pretas cruzadas, aumentei a imagem. A objetiva havia, aparentemente, encontrado um eritrócito deformado, afundado no centro, cujos bordos acidentados projetavam sombras pretas recortadas nitidamente nas profundezas de uma cratera circular. A cratera, eriçada de partículas de íons de prata, espraiava-se além do campo de visão do microscópio. Os contornos nebulosos de elos de albumina, atrofiados e distorcidos, apareceram no meio de um líquido opalino. Uma serpentina de albumina enroscava-se no cruzamento das linhas pretas da lente. Devagar, progressivamente, movia a alavanca de aumento. Eu devia chegar, de um momento para outro, ao termo daquela exploração de abismos. A sombra de uma molécula ocupou o espaço. Depois a imagem se tornou vaga. No entanto, nada apareceu. Eu devia ter visto vibrar a nuvem trepidante de átomos e nada havia. A tela flamejava, imaculada. Empurrei a alavanca até o fundo. O zumbido irritante ampliou-se. Eu continuava sem ver nada. Um sinal de alarme soou repetidas vezes. O circuito estava excessivamente carregado. Contemplei, ainda uma vez, o deserto prateado e cortei a corrente. Olhei para Rhea. Ela esboçou um bocejo, que transformou imediatamente num sorriso. Estou bem de saúde? Rhea perguntou. Ótima. Você vai bem. Não pode ir melhor. Continuei a olhar para ela e senti novamente um inseto percorrer meu lábio inferior. Que teria acontecido? Que seria aquilo? Aquele corpo, magro e de aparência frágil mas indestrutível na realidade, revelava afinal ser composto de nada? Bati com o dedo no tubo do microscópio. O aparelho estaria defeituoso? Haveria má concentração dos campos magnéticos? Não, eu sabia que o aparelho estava funcionando perfeitamente. Eu passara todas as etapas às células, os conglomerados de albumina, as moléculas e tudo era semelhante ao que eu já havia observado em milhares de exames. Mas o último passo em direção ao seio da matéria não me havia levado a lugar nenhum. Fiz um garrote em Rhea.
Retirei sangue de uma veia média e o despejei num recipiente de vidro graduado. Depois, dividi-o por várias proventas e comecei a análise. O trabalho me tomou mais tempo do que eu previra. Faltava-me um pouco de prática. As reações eram normais. Todas as reações. Deixei cair uma gota de ácido gelado sobre uma pérola de coral. Fumaça. O sangue tornou-se cinzento e cobriu-se de uma camada de espuma suja. Desagregação, decomposição e mais ainda. Virei-me para apanhar outra proveta. Quando fichei o olhar na nova experiência, quase deixo o frágil tubo de vidro cair. Sob a camada de espuma suja, crescia um coral escuro. O sangue, destruído pelo ácido, tornava a se criar. Era absurdo, impossível. Chris. Meu nome soava a uma distância enorme. Chris, telefone. O quê? Ah, obrigado. O telefone estava tocando havia algum tempo, mas só naquele instante tive consciência disso. Peguei o fone. Kelvin falando. Snow. Estamos os três na mesma linha. A voz de falsete de Sartorius vibrou no aparelho. Saudações, Dr. Kelvin. Era a voz prudente, falsamente segura, do conferencista que se aventurara em terreno movediço. Respondi. Meus respeitos, Dr. Sartorius. Eu tinha vontade de rir. Mas não sabia se podia me permitir ceder a uma alegria cujas causas continuavam confusas. Afinal de contas, rir de quem? Tinha na mão uma proventa contendo sangue. Sacudia. O sangue havia coagulado. Talvez, pouco antes, eu tivesse sido vítima de uma ilusão? Talvez tivesse me enganado? Quero exporeis, caros colegas, alguns dados concernentes aos fantasmas. Eu estava ouvindo Sartorius e, no entanto, minha mente se recusava a receber suas palavras. Contemplando o sangue coagulado no fundo da proventa, eu me defendia daquela voz que tentava forçar minha atenção. Vamos chamá-los de criações F, disse rapidamente Snow. Ah, perfeitamente. Uma linha vertical, apenas perceptível no meio da tela, indicava que eu estava ligado a dois canais. Eu deveria ver, separadas por aquela linha, duas imagens. As de Sartorius e Snow. Mas a tela, cercada por um halo luminoso, continuava escura. Cada um dos meus interlocutores havia coberto a objetiva do respectivo aparelho. Cada um de nós efetuou diversas experiências. Sempre a mesma prudência na voz anasalada. Houve uma pausa. Sugiro primeiro uma troca dos conhecimentos adquiridos, continuou Sartorius. Depois me arriscarei a dar as conclusões a que cheguei pessoalmente. Se quiser ter a gentileza de começar, Dr. Kelvin. Traço eu? Senti subitamente que Reia estava me olhando. Coloquei a mão na mesa e fiz a proventa rolar para baixo da prateleira cheia de objetos. Depois empoleirei-me num tamborete alto que eu havia puxado com o pé. Estava disposto a recusar quando, para meu próprio espanto, comecei a responder. Muito bem. Uma ligeira exposição? Não fiz muita coisa, mas posso dizer algumas palavras. Realizei uma preparação histológica e algumas reações. Micro-reações. Tenho a impressão de que eu não sabia o que dizer. Bruscamente abriu-se uma comporta e eu continuei. Está tudo normal, mas é uma camuflagem. Uma máscara. Num certo sentido, é uma supercópia, uma reprodução superior ao original. Explicou-me, enquanto existe, no homem, um limite fundamental,
Um termo à divisibilidade estrutural. As fronteiras, aqui, são dilatadas. Estamos tratando com uma ossatura infraatômica. Um instante. Pode dar mais detalhes? Pediu Sartorius. Snow ficou calado. Seria o eco de sua respiração agitada o que eu estava ouvindo? Reia olhou-me novamente. Percebi que, excitado como estava, eu havia quase gritado aquelas últimas palavras. Mais calmo, acomodei-me no meu inconfortável poleiro e fechei os olhos. Como detalhar meu pensamento? O átomo é o último elemento constitutivo do nosso corpo. Suponho que as criações F são constituídas de unidades ainda menores que os átomos comuns, muito menores. Mesons, insinuou Sartorius, que não demonstrou a menor surpresa. Não, nada de mesons. Eu os teria percebido. O poder do meu aparelho, aqui embaixo, vai de 1/10 a 1/20 de angstrom, não é? Mas não se vê nada. Absolutamente nada. Portanto, não se trata de mesons. Talvez neutrinos. Essa suposição é fundada em que? Os conglomerados de neutrinos são estáveis. Não sei. Não sou físico. Talvez um campo magnético possa estabilizá-los. Não conheço o assunto. Em todo caso, se minhas observações estão corretas, o edifício é constituído por partículas 10.000 vezes menores que o átomo. Esperem, ainda não acabei. Se as moléculas de albumina e as células forem constituídas diretamente a partir desses microátomos, deverão ser proporcionalmente menores. Também os glóbulos, os fermentos, tudo. Ora, as dimensões são as das estruturas de átomos. Por consequência, albumina, célula, núcleo de célula, tudo não passa de camuflagem. A estrutura real, que determina o funcionamento do visitante, continua escondida mais profundamente. Kelvin. Snow acabara de abafar um grito. Interrompi-me, apavorado. Eu havia dito visitante. Reia não me ouvira. Aliás, ela não teria compreendido. Com a cabeça apoiada na palma da mão, olhava pela janela e a aurora púrpura aureolava seu perfil delicado. Meus distantes interlocutores continuavam calados. Eu só ouvia eis a respiração. Há qualquer coisa a ser levada em conta nisso, resmungou Snow. E verdade, frisou Sartorius. Mas uma constatação nos tolhe: as hipotéticas partículas de Kelvin não constituem a estrutura do oceano. O oceano é uma estrutura de átomos. Talvez ele seja capaz de produzir neutrinos. Respondi. Subitamente desinteressei-me de suas palavras. Aquela conversa era inútil e nem sequer divertida. A hipótese de Kelvin explicaria essa resistência extraordinária e a velocidade de regeneração, resmungou Snow. Além disso, eles provavelmente carregam uma fonte de energia. Não precisam comer. Peço a palavra, cortou Sartorius. O horripilante presidente do debate mantinha firme o papel que se atribuíra. Quero levantar o problema da motivação da aparição das criações F. Apresentarei o problema da seguinte maneira: o que são as criações F? Não são indivíduos autônomos, nem cópias de determinados indivíduos. São projeções materializadas do conteúdo do nosso cérebro, sobre o tema de um indivíduo dado. A exatidão dessa definição me atingiu. Sartorius não era simpático, mas também não era burro. Voltei a participar da conversa. Creio que você tem razão.
Sua definição explicaria por que talvez uma criação apareceu e não outra. A materialização tem por origem as impressões mais duráveis da memória, impressões particularmente diferenciadas. Nenhuma impressão, no entanto, pode ser completamente isolada. No decorrer da reprodução, fragmentos de impressões contíguas foram absorvidos. Por consequência, a criação chega a revelar, às vezes, conhecimentos mais extensos que os do indivíduo autêntico do qual é a cópia. Kelvin. Gritou Snow outra vez. Só Snow reagia aos meus deslizes vocabulares. Sartorius não parecia se incomodar. Isso quereria dizer que o visitante de Sartorius era menos perspicaz que o de Snow? Por um momento, imaginei o sábio Dr. Sartorius tendo ao lado um rematado cretino. De fato, isso corresponde às nossas observações. Disse Sartorius. Agora consideremos o motivo das aparições. É bastante natural supor, em primeiro lugar, que somos objeto de uma experiência. Se examino esta tese, a experiência me parece conduzida de forma medíocre. Quando efetuamos uma experiência, tiramos vantagens dos resultados obtidos, e, principalmente, registramos com cuidado as falhas do nosso sistema experimental. Por consequência, introduzimos a seguir modificações em nossa maneira de proceder. Ora, no caso do qual nos ocupamos, nenhuma modificação interveio. As criações F tomam a surgir idênticas ao que eram, sem a menor correção. Tão desarmadas quanto antes, cada vez que tentarmos nos livrar. Bom, atalhei, um tiro pela culatra sem dispositivo de correção, como diria o Dr. Snow. Conclusão? Simplesmente que a tese de experiência se acomoda mal dentro desta incrível confusão. O oceano é preciso. A estrutura de nível duplo das criações F confirma essa precisão. Dentro de limites determinados, as criações F comportam-se da mesma maneira que os verdadeiros. Ele não conseguia se exprimir. Os originais, sussurrou vivamente Snow. Sim, os originais. Mas, quando a situação não corresponde mais às faculdades normais do original, a criação F sofre, de alguma forma, um desligamento da consciência, seguido imediatamente de manifestações diferentes, não humanas. É verdade, disse eu, e podemos nos divertir organizando um manual do comportamento dessas criações, o que seria uma ocupação perfeitamente estéril. Não tenho tanta certeza, protestou Sartorius. Compreendi de imediato por que ele me irritava tanto. Ele não falava, discorria como se estivesse numa sessão do instituto. Aparentemente, Sartorius não podia se exprimir de outra maneira. Aqui entra em jogo um problema de individualidade, continuou, do qual o oceano não tem qualquer noção. Tenho certeza. Creio que o aspecto delicado, o aspecto chocante da nossa condição atual escapa completamente à compreensão dele. Você acha que os atos dele não são premeditados? O ponto de vista de Sartorius me deixara um tanto perturbado. Pensando bem, reconheci que não era conveniente desprezá-lo. Não, ao contrário do nosso colega Snow, não creio em nenhuma perfídia, malícia ou qualquer intenção cruel. Snow ergueu a voz. Não atribuo a ele sentimentos humanos. Tento apenas explicar esses retornos contínuos. Com um secreto desejo de agredir Sartorius, eu disse. Eles talvez estejam ligados a um dispositivo que funciona em círculo e se repete, como um disco. Por favor, caros colegas, não divaguemos. Ainda não terminei. Em circunstâncias normais, eu teria julgado prematuro apresentar um relatório,
mesmo provisório, do estado dos meus trabalhos. Mas em consideração a esta situação especial, posso me permitir falar. Tenho a impressão, apenas uma impressão, quero frisar, de que não falta exatidão à hipótese do Dr. Kelvin. Estou aludindo à hipótese de uma estrutura de neutrinos. Nossos conhecimentos nesse terreno são puramente teóricos. Ignorávamos que havia uma possibilidade de estabilizar tais estruturas. A partir disso, temos uma abertura bem definida. Os meios de neutralizar o campo magnético que assegura a estabilidade da estrutura. Havia alguns instantes que eu começara a notar a presença de raios luminosos na tela. Uma grande fenda iluminou, de alto a baixo, a metade esquerda do receptor e vi um objeto rosado que se deslocava com lentidão. A cobertura da lente havia deslizado completamente. Sartorius deu um berro lancinante. Vai embora. Vai embora. Vi as mãos e os antebraços de Sartorius, protegidos por amplas luvas de laboratório, se agitarem e lutarem. Um disco dourado brilhou de repente e depois sumiu. Só então percebi que aquele disco amarelo era um chapéu de palha. Respirei profundamente. Snow? Respondeu-me uma voz cansada. O que é, Kelvin? Ao ouvi-lo, descobri que gostava muito dele e que preferia não saber quem lhe fazia companhia. Por hoje chega, não? Perguntou ele. Acho que sim. Antes que ele desligasse, acrescentei precipitadamente: ouça, se puder, venha me ver na sala de operações ou em meus aposentos. Sim? Está bem, mas não sei quando. Assim terminou a conferência. Os monstros. A luz acordou-me no meio da noite. Com a mão sobre os olhos, levantei-me apoiado num cotovelo. Enrolada num lençol, com os cabelos caindo no rosto, Rhea estava agachada aos pés da cama. Seus ombros tremiam. Ela estava chorando em silêncio. Rhea. Encolheu-se ainda mais. Rhea, que foi? Sentei-me, meio dormindo, ainda arrasado pelo pesadelo que tivera havia pouco. Rhea continuava a tremer. Estendi os braços e toquei o rosto. Rhea, meu amor. Cale a boca. Rhea, que há? Ergueu o rosto úmido e fremente. Lágrimas enormes, lágrimas de criança, escorriam-lhe pela face, faiscando na covinha sobre o queixo, e pingavam no lençol. Você não gosta de mim. Por que diz isso? Eu ouvi. Senti os lados do rosto se contraírem. Você não compreende. Ouviu o que? Compreendi. Compreendi muito bem. Você disse que eu não era eu. Você quer que eu vá embora? Irei, juro por Deus. Irei, mas não posso. Não sei por quê. Tentei ir. Não posso. Sou tão covarde. Vamos, que é isso? Agarrei-a e apertei-a fortemente contra mim. Só ela me importava. O resto que se danasse. Beijei-lhe as mãos e os dedos molhados de lágrimas. Falei-ei, intimei-a a mim ouvir. Pedi que me perdoasse, repeti as juras, disse-ei que ela tivera um sonho estúpido, horrível. Rhea acalmou-se pouco a pouco. Parou de chorar. Seus olhos estavam escancarados como olhos de sonâmbulo. Virou a cabeça. Não, disse ela, cale a boca. Não fale assim, nunca. Você não é mais o mesmo para mim. Deixei escapar um gemido. Não, você não gosta de mim, ela prosseguiu. Sei há muito tempo. Eu fingia não notar. Pensei estar imaginando coisas. Mas não. Você não é mais o mesmo. Você não me leva a sério. Um sonho? Isso mesmo.
Mas era você quem sonhava e sonhava comigo. Você disse meu nome com nojo. Por quê? Por quê? Ajoelhei-me e abracei-lhe as pernas. Minha garotinha. Não fale assim comigo. Não quero. Ouviu? Não sou garotinha. Não sou criança. Sou. Começou a soluçar e enfiou o rosto no travesseiro. Levantei-me. Os ventiladores zumbiam suavemente. Eu estava sentindo frio. Atirei sobre os ombros o roupão de banho e sentei-me ao lado de Rhea. Peguei seu braço. Ouça, Rhea. Vou lhe dizer uma coisa. Vou lhe falar a verdade. Rhea virou-se. Eu vi as suas veias pulsarem sob a pele do pescoço. Senti os músculos do meu rosto se contraírem outra vez. Já não sentia mais frio. Minha cabeça estava completamente vazia. Traço a verdade? Perguntou Rhea. Palavra de honra? Com a garganta embargada, não pude responder logo. Palavra de honra era a nossa fórmula sagrada, nossa velha maneira de jurar. Quando jurávamos dessa maneira, nenhum de nós tinha coragem de mentir nem de esconder nada. Lembro-me do tempo em que nos atormentávamos, por excesso de sinceridade, convencidos de que aquela procura ingênua da verdade manteria a nossa união. Respondi, sério. Palavra de honra. Rhea. Ela ficou esperando. Você também mudou, Rhea. Todos mudamos. Mas não era isso o que eu queria dizer. Por um motivo que não conhecemos exatamente, parece que você não pode me abandonar. Isso é bom porque eu também não posso abandoná-la. Chris. Levantei-a, sempre enrolada no lençol. Uma ponta deste, molhada de lágrimas, roçou minha nuca. Caminhei de um lado para o outro, minando Rhea. Ela me acariciava o rosto. Não, você não mudou. Eu sim, sussurrou ela ao meu ouvido. Alguma coisa está errada. Talvez desde o acidente? Rhea estava olhando para o retângulo escuro e vazio da porta. Eu levara, na véspera à noite, os destroços para o depósito. Era preciso colocar outra no lugar. Deitei Rhea na cama. Inclinando sobre ela, perguntei: você consegue dormir? Não sei. Como não sabe? Eu sonho. Não sei se é sonho mesmo. Talvez eu esteja doente. Fico deitada, pensando em. Rhea estremeceu. E o quê? Perguntei baixinho. Tenho pensamentos esquisitos. Não sei de onde vem. Por exemplo? Perguntei ainda. E pensei, seja o que for que ela diga, fiquei calmo. Preparei-me para a resposta, como nos preparamos para receber uma pancada. Em defesa, ela sacudiu a cabeça. São pensamentos. À minha volta. Não compreendo. Tenho a impressão de que eles não estão só dentro de mim, mas por aí. Não sei explicar, não acho as palavras. Atalhei, quase sem querer. Certamente são sonhos. Depois respirei fundo e prossegui, agora vamos apagar a luz e, até de manhã, adeus às tristezas. Amanhã de manhã, se você quiser, inventaremos outras, não é? Ela torceu o comutador. A escuridão nos separou. Deitei-me. Um bafo morno foi se aproximando de mim. Apertei-a nos braços. Mais forte. Ela murmurou. E, depois de um longo silêncio, Chris. Hein? Amo você. Quase urrei. A manhã era vermelha. O disco redondo do sol subia no horizonte. Havia uma carta para mim na soleira da porta. Rasguei o envelope. Rhea estava cantando no banheiro.
De vez em quando, ela passava a cabeça pela porta e me mostrava o rosto coberto de cabelos molhados. Fui até a janela e li. Kelvin, a coisa vai. Sartorius decidiu-se por um tratamento enérgico. Ele acha que conseguirá desestabilizar as estruturas dos neutrinos. Quer examinar uma certa quantidade de plasma F, submetido ao transporte periférico. Ele propõe que você saia para fazer um reconhecimento e que volte trazendo algum plasma na cápsula. Você decidirá, mas peço aí que me comunique o que decidir. Não tenho opinião. Acho que não tenho mais nada. Se prefiro que você aceite, é porque teremos pelo menos a impressão de dar um passo à frente. Se não, só nos resta invejar Jim. Seu ratovelho. Pin S. Não entre na sala do rádio, é só o que lhe peço. Você pode telefonar. Meu coração se confrangeu à leitura daquela carta. Reli-a cuidadosamente, depois rasguei-a e joguei os pedaços na lata do lixo. Escolhi um macacão para Rhea. Estava repetindo os gestos da comédia abominável que imaginara no outro dia. Mas Rhea de nada sabia. Quando lhe disse eu ia sair para fazer um reconhecimento e lhe propus acompanhar-me, ela vibrou com a ideia. Paramos na cozinha. Preparamos juntos o café. Rhea comeu pouquíssimo. Acabada a refeição, fui até a biblioteca e Rhea me acompanhou. Antes de cumprir a missão desejada por Sartorius, quis dar uma olhada na literatura sobre campos magnéticos e estruturas de neutrinos. Sem saber ainda como proceder, decidi exercer algum controle sobre o trabalho do eminente físico. Evidentemente, pensei, quando o aniquilador estiver pronto não poderei evitar que Snow e Sartorius se libertem. Eu poderia levar Rhea e, dentro de um veículo voador, esperaríamos o fim da operação em qualquer lugar fora da estação. Suei no grande computador. Umas vezes respondia ao que eu programava cuspendo fichas onde se lia laconicamente falta no catálogo e outras sugeria uma tal catarata de obras sobre física superior, que eu hesitava em seguir seus conselhos. Apesar disso, eu não tinha vontade de sair da vasta sala circular. Sentia-me bem ali, cercado de filas de gavetas atulhadas de microfilmes e gravações elétricas. Situada bem no centro da estação, a biblioteca não tinha janelas. Era o lugar mais bem isolado no interior da carapaça de aço. Era por isso, talvez, que eu sentia uma sensação tão agradável apesar do evidente fracasso das minhas pesquisas. Errando através da sala imensa, cheguei até uma estante que atingia o teto e cujas prateleiras continham cerca de 600 volumes. Todos os clássicos concorrentes à história de Solaris, a começar pelos 9 volumes da monumental monografia, embora um tanto superada, de Giese. Não se tratava de exibicionismo, bastante improvável naquele local, mas uma respeitosa homenagem à memória dos pioneiros. Apanhei os pesados volumes de Giese e, sentando-me no braço da poltrona, comecei a folheá-los. Também Rhea havia encontrado o que ler, como pude ver por cima do ombro dela. Tinha escolhido um dos numerosos livros trazidos pela primeira expedição. O Cozinheiro Interplanetário, volume que talvez tivesse pertencido ao próprio Giese. Rhea lia com atenção as receitas adaptadas às severas condições da cosmonáutica. Fiquei quieto e voltei à obra séria que tinha sobre os joelhos, Solaris 10 anos de exploração, que havia aparecido na coleção solariana. Tomos de 4 a 13. Enquanto a numeração das últimas obras publicadas na mesma coleção tinha 4 algarismos. Faltava lirismo a Giese. Mas, no estudo de Solaris, um ponto de vista lírico só pode atrapalhar o explorador.
Imaginação e hipóteses prematuras são especialmente nefastas quando se trata de um planeta onde, afinal de contas, tudo parece possível. É muitíssimo provável que as descrições inverossímeis das metamorfoses plasmáticas do oceano traduzam fielmente os fenômenos observados, embora essas descrições sejam incontroláveis, pois o oceano raramente se repete. O caráter estranho, o gigantismo daqueles fenômenos enchiam de pavor a quem os contemplava pela primeira vez e a quem considerava fenômenos análogos como simples caprichos da natureza, uma manifestação acidental de forças cegas. Quando observados em escala reduzida, em qualquer buraco é lameado. Em suma, o gênio e o espírito medíocre ficavam igualmente perplexos diante da inesgotável variedade das formações solaristas. Nenhum homem se familiarizou realmente com os fenômenos do oceano vivo. Giese não era um espírito medíocre, mas também não era gênio. Era um classificador pedante, dos que uma incansável dedicação ao trabalho absorve inteiramente e preserva dos tumultos da vida. Empregava uma linguagem descritiva relativamente banal, que completava com termos de sua invenção, insuficientes, para não dizer mal escolhidos. Mas, reconheçamo-lo com honestidade, nenhuma terminologia poderia exprimir o que acontecia em Solaris. As árvores montanhas, os longos, as fungosidades, os mimoides, simetríades e assimetríades, os vertebrídeos, e os ágilos têm uma fisionomia linguística terrivelmente artificial. Essas expressões bastardas dão, não obstante, uma ideia de Solaris a quem só viu o planeta em fotografias desfocadas e filmes bastante imperfeitos. Na realidade, malgrado sua circunspecção, nosso classificador escrupuloso pecou mais de uma vez por imprudência. O homem não censa de formular hipóteses, mesmo quando desconfia e se cria ao abrigo da tentação. Giese achava que os longos constituíam uma categoria de formas fundamentais. Comparava-os a acumulações de ondas gigantescas e fazia um paralelo entre a formação dos longos e os movimentos de fluxo dos nossos oceanos terrestres. Basta, aliás, consultar a primeira edição da sua obra para verificar que ele os havia, a princípio, chamado fluxos, inspirado por um geocentrismo que eu poderia considerar divertido, se não revelasse que ele traía explicitamente a perplexidade do cientista. A partir do momento em que se procura estabelecer comparações com a Terra, torna-se necessário explicar que os longos são formações cujas dimensões ultrapassam as do Grand Canyon do Colorado, que são compostos de uma matéria que, na superfície, tem uma aparência de coloide espumoso. No decorrer desse trabalho fantástico, a espuma endurece em festões de renda gomada, de malhas enormes. Alguns cientistas falam de cancros ossificados, enquanto no fundo a substância se toma cada vez mais firme, como um músculo retesado, um músculo que, a 15 metros da superfície, é duro como pedra e conserva ao mesmo tempo sua leveza. Os longos propriamente ditos, criações aparentemente independentes, espalham-se por quilômetros entre paredes membranosas esticadas, às quais agarram-se as excrescências ossificadas. Piton colossal que teria devorado montanhas e que digeria silenciosamente, imprimindo ao corpo rastejante, de tempos em tempos, um lento movimento vibratório. O longus apresenta essa aparência de réptil passivo somente quando é sobrevoado muito alto. Quando nos aproximamos, as duas paredes da ravina sobrepassam o aparelho voador de algumas centenas de metros e vemos que aquele cilindro inflado, estendido até o horizonte, é animado por um movimento vertiginoso. Nota-se, em primeiro lugar, o movimento de rotação contínuo de uma espécie de graxa cinza esverdeada, que reverbera violentamente aos raios do sol. Mas se o aparelho desce ainda mais até tocar o dorso da Piton nas anfractuosidades da ravina que abriga o longus,
ficam, então, semelhantes às cristas que marcam um desmoronamento geológico. Constata-se que se trata de um movimento muito mais complicado, feito de redemoinhos concêntricos, onde se cruzam correntes mais escuras. Em certos momentos, aquela capa toma-se uma crosta luzidia, refletindo o céu e as nuvens, logo esburacada pelas barulhentas detonações dos gases e fluidos internos. Pouco a pouco vamos compreendendo que ali se localiza o centro das forças que separam e elevam para o céu as duas encostas gelatinosas, que começam a se cristalizar lentamente. Mas a ciência não aceita tais evidências sem maiores provas. Explodiram discussões virulentas pelos anos afora sobre um tema prioritário, que acontece exatamente no interior dos longos, que sulcam aos milhões a imensidade do oceano vivo. Atribuíam funções orgânicas a esses longos. Segundo alguns, eles usavam processos de transformação da matéria. Processos respiratórios, sugeriam outros. Ou ainda, teriam eles por função o transporte de matérias alimentares. A poeira das bibliotecas sepultou o catálogo infinito das suposições. Experiências cansativas, às vezes perigosas, eliminaram todas essas hipóteses. Hoje só se fala dos longos, formações relativamente simples e estáveis, cujo tempo de vida se mede em semanas, particularidade excepcional entre os fenômenos observados no planeta. Os mimoides são formações notavelmente mais complexas, mais bizarras, e provocam no observador uma reação mais ardorosa, extintiva, diga-se de passagem. Pode-se afirmar, sem exagerar, que Giese apaixonou-se pelos mimoides, aos quais não tardou a consagrar a totalidade do seu tempo. Estudou-os, descreveu-os e se dedicou a definireis a natureza até o fim de sua vida. Pelo nome que deu àqueles fenômenos, quis exprimir sua característica mais perturbadora, a imitação dos objetos, próximos ou distantes, fora do oceano. Um belo dia vemos, enfumado no oceano, um grande disco achatado, cheio de franjas e como que coberto de piche. Ao cabo de algumas horas, o disco começa a se decompor em folhas, que sobem uma a uma. Os observadores pensam, então, assistir a uma luta furiosa. Em filas cerradas, acorrem de todas as direções ondas fortíssimas, qual lábios convulsos, maxilares carnudos, que se abrem, ávidos, sobre essas folhas rasgadas e ondulantes e depois mergulham na profundeza. Cada vez que uma cratera de ondas desmorona e sossobra, a queda daquela massa de centenas de milhares de toneladas é acompanhada, durante um segundo, de um ronco viscoso, de um trovão monstruoso. A folhagem betuminosa é empurrada para baixo, sacudida, desmembrada. A cada novo assalto, películas arredondadas espalham-se e planam, como asas ondulantes e preguiçosas, abaixo da superfície do oceano. Transformam-se em cachos piriformes, em longos colares, fundem-se umas nas outras e sobem, arrastando nas dobras fragmentos grumosos da base do disco primitivo, enquanto que, em volta, as ondas continuam a arrebentar nos flancos de uma cratera que vai aumentando. O fenômeno pode durar um dia ou um mês. Às vezes não tem continuação. Giese, o consciencioso, chamava a essa primeira variante de mimoide abortado, pois estava convencido de que cada um desses cataclismos visava a um fim definitivo, o mimoide maior, colônia de pólipos cujo conjunto ultrapassava o tamanho de uma cidade, pálidas excrescências destinadas à imitação das formas existentes fora do oceano. O Ivens, em compensação, considerava essa última fase como uma degenerescência, uma necrose. Segundo ele, a aparição das cópias correspondia a um desperdício localizado das próprias forças do oceano.
que não mais controlava as formas originais que havia criado. Giese, no entanto, insistia em ver nas diversas fases do processo uma contínua marcha em direção à perfeição. Adotava uma segurança tanto mais surpreendente quanto era de hábito exageradamente comedido e prudente quando formulava com a intrepidez de uma formiga andando sobre uma cascata gelada a menor hipótese concernente às outras criaturas do oceano. Visto do alto, o Mimoide parece uma cidade. E, no entanto, é apenas uma ilusão provocada por nossa necessidade de estabelecer analogias com o que conhecemos. Quando o céu está claro, uma massa de ar superaquecido cobre com um envoltório vibrante as estruturas flexíveis das colônias de pólipos, amontoadas umas sobre as outras e dominadas por paliçadas membranosas. A primeira nuvem que atravessa o azul disse azul, mas aqui o céu é púrpura ou de um branco sinistro durante o dia azul. A primeira nuvem que passa acorda o Mimoide. Todas as excrescências desenvolvem novos brotos, de repente. Depois, a totalidade das colônias de pólipos projeta para o alto um amplo tegumento, que se dilata, encha, tumefica-se, descolora e, ao fim de alguns minutos, imita erradamente as volutas de uma nuvem. O enorme objeto projeta uma sombra avermelhada sobre o Mimoide, cujas extremidades inclinam-se umas para as outras, movimento esse sempre efetuado no sentido oposto ao do movimento da nuvem real. Se seu sacrifício lhe proporcionasse saber por que isso acontecia dessa maneira, suponho que Giese teria cortado de bom grado uma das mãos. Mas aquelas produções isoladas do Mimoide nada são se comparadas com a atividade impetuosa que ele manifesta quando é estimulado por objetos de origem humana. O processo de reprodução abrange todos os objetos que se encontram num raio de 8 a 9 milhas. A reprodução é, mais frequentemente, uma ampliação do original, cujas formas são copiadas às vezes de modo bastante aproximado. A reprodução das máquinas, sobretudo, dá lugar a simplificações que podem ser consideradas grotescas, para não dizer caricaturais. A cópia do objeto é sempre moldada naquele tegumento incolor, que plana acima das protuberâncias, ligado à base apenas por frágeis cordões umbilicais, que desliza e rasteja, dobra-se, estica-se ou encha e toma, enfim, as formas mais complicadas. Um aparelho voador, uma tela de arame ou um mastro são reproduzidos com a mesma presteza. O homem, no entanto, não estimula o Mimoide. Mais precisamente, o Mimoide não reage a nenhuma matéria viva e nunca copiou, por exemplo, as plantas que os pesquisadores haviam trazido com fés experimentais. Em troca, o Mimoide reproduz imediatamente um manequim, um boneco com forma humana, uma estatueta representando um cão, ou uma árvore esculpida num material qualquer. Devemos assinalar aqui, entre parênteses, que a obediência do Mimoide aos experimentadores solaristas não é um testemunho de boa vontade, pois não é constante. O Mimoide mais evoluído tem seus dias de lazer, com uma vida retardada, onde sua pulsação enfraquece. Essa pulsação não é, aliás, discernível a olho nu e só foi descoberta com a ajuda de filmagens, pois cada movimento de fluxo e refluxo leva 2 horas. Durante esses dias de lazer, o Mimoide pode ser facilmente explorado, sobretudo se é velho, pois tanto a base assentada no oceano como as protuberâncias dela têm uma firmeza relativa, que permite ao homem pousar sem perigo no Mimoide. Pode-se de fato demorar igualmente no interior do Mimoide durante seus dias de atividade, mas aí a visibilidade é quase nula em consequência de uma poeira coloidal esbranquiçada, que se espalha continuamente pelos rasgões do tegumento suspenso sobre as protuberâncias. É, aliás,
Impossível distinguir de perto as formas que aquele tegumento reproduz, em razão do seu tamanho gigantesco. As dimensões da menor cópia são do tamanho de montanhas. Além disso, uma espessa camada de neve coloidal cobre com rapidez a base do mimoide. Esse tapete lodoso só endurece depois de horas. A crosta gelada suporta o peso de um homem, embora seja uma matéria muito mais leve que a pedra-pomes. Em suma, sem equipamento apropriado, há o perigo de alguém se perder no labirinto das estruturas nodosas e cheias de fendas, que lembram tanto colunatas destruídas, como geysers petrificados. Há mesmo o perigo de alguém se perder em pleno dia, pois os raios do sol não atravessam o teto branco projetado na atmosfera pelas explosões imitativas. Nos dias felizes tanto para o cientista como para o mimoide, o observador contempla um espetáculo inesquecível. Nesses dias de superprodução, o mimoide se entrega a extraordinários esforços criativos. Entrega-se a variantes do tema dos objetos exteriores, que ele se compraz em complicar e a partir dos quais desenvolve prolongamentos formais. Diverte-se, assim, durante horas, para a alegria do pintor não figurativo e desespero do cientista, que se esforça em vão para compreender alguma coisa do processo em curso. Se, às vezes, o mimoide faz simplificações pueris, faz também seus desvios barrocos e tem magníficas crises de extravagância. Os velhos mimoides, em especial, fabricam formas muito cômicas. Apesar disso, ao olhar as fotografias, nunca tive acessos de riso, pois ficava sempre perturbado por seu mistério. Durante os primeiros anos de exploração, todos se atiraram literalmente sobre os mimoides, janelas abertas no oceano. Diziam que facilitaria o contato ardentemente esperado de duas civilizações. Tiveram de confessar, dentro de muito pouco tempo, que esse famoso contato estava longe de acontecer, que tudo se limitava a uma reprodução de formas e que estavam marcando passo num beco sem saída. Inúmeros cientistas, cedendo à tentação de um antropomorfismo ou zoomorfismo latentes, viam nas diversas formações do oceano vivo órgãos sensoriais ou mesmo membros. Foi assim que eruditos como Martens e Ekkonai definiram durante certo tempo os vertebrídeos e os ágilos de Giese. Se alguém se arrisca a declarar que aquelas protuberâncias do oceano, que se elevam até 2 milhas na atmosfera, são membros, pode-se também pretender que os sismos são a ginástica da crosta terrestre. 300 capítulos constituem o catálogo das formações que se produzem regularmente na superfície do oceano vivo e que podem ser observadas às dezenas, talvez centenas, em 24 horas. A simetríade, segundo a terminologia e definição da escola de Giese, são as formações menos humanas, isto é, não tem qualquer semelhança com coisa alguma que o homem possa ver sobre a Terra. Na época em que começaram a estudar as simetríades, já se sabia que o oceano não era agressivo e que seus turbilhões plasmáticos não submergiriam ninguém, a não ser um indivíduo notavelmente imprudente e irrefletido. Não falo, evidentemente, dos acidentes decorrentes de falha do sistema de oxigênio, ou dos climatizadores, por exemplo. Pode-se de fato, sem o menor perigo, atravessar com um veículo, de lado a lado, o corpo cilíndrico dos longos ou a fantástica coluna de vertebrídeos que oscila entre as nuvens, pois o plasma afasta-se com a velocidade do som na atmosfera solarista e abre passagem para o corpo estranho. Túneis profundos se abrem. Mesmo sob o oceano, a energia instantaneamente desprendida para isso é prodigiosa. Scriabin estimou-a em cerca de 1019 ergs. Não obstante, começou-se, com enorme prudência, a exploração das simetríades, evitando-se qualquer incursão temerária e multiplicando-se as precauções, estas a miúde ilusórias.
Todas as crianças da Terra sabem os nomes dos primeiros homens que se aventuraram nos abismos de uma simetríade. O perigo dessas formações gigantescas não reside no seu aspecto, embora este possa produzir pesadelos. O perigo se deve, antes, ao fato de que, no interior de uma simetríade, nada se encontra que seja estável ou garantido. Mesmo as leis físicas foram abolidas. Os exploradores da simetríades, convém frisar, sustentavam com mais ardor que os outros cientistas a tese segundo a qual o oceano vivo era dotado de inteligência. As simetríades aparecem de repente. O nascimento de uma simetríade assemelha-se a uma erupção. Uma hora antes da erupção, o oceano adquire um aspecto vítreo num espaço de algumas dezenas de quilômetros quadrados e começa a brilhar. Apesar disso, conserva sua fluidez e o ritmo das ondas não muda. Às vezes, mas não necessariamente, esse fenômeno de vitrificação produz-se nos arredores de um funil deixado por um Ágilus. Ao cabo de uma hora, o envoltório brilhante do oceano se eleva e forma uma bolha monstruosa, que reflete o firmamento, o sol, as nuvens e o horizonte inteiro, feixe de imagens cambiantes e multicores. Os raios luminosos, quebrados e desviados, criam um jogo de cores fulgurante. Os efeitos da luz sobre uma simetríade são particularmente surpreendentes durante o dia azul e ao pôr do sol vermelho. Tem-se, então, a impressão de que o planeta dá à luz um duplo que, de instante a instante, aumenta de volume. E, de repente, o imenso globo flamejante, mal chegando acima do oceano, explode no cimo e finde-se verticalmente. No entanto, não se trata de uma desagregação. Essa segunda fase, muito impropriamente chamada fase do cálice floral, dura alguns segundos. As curvaturas membranosas erguidas para o céu se recolhem ao interior da simetríade e se fundem num torso maciço, no seio do qual prossegue uma quantidade de fenômenos. No centro desse torso, explorado pela primeira vez pelos 70 membros da expedição a Malay, um processo gigantesco de policristalização ergue um eixo, chamado comumente coluna vertebral, expressão que não é do meu agrado. A arquitetura vertiginosa desse pilar central é sustida à estatu nascendi por hastes verticais, de uma consistência gelatinosa quase líquida, que surgem continuamente de orifícios desmesurados. Durante esse processo, o colosso, rodeado por um centro de espuma cor de neve, cujas enormes bolhas agitam-se com violência, emite um rugido surdo e contínuo. Partindo do centro para a periferia, desenrolam-se a seguir as complicadas revoluções de pesadas asas, sobre as quais se acumulam pecas de matérias dúcteis, subidas das profundezas. Simultaneamente, os geysers gelatinosos se transformam em colunas móveis que estendem tentáculos. Esses feixes de antenas, que são orientados para pontos da estrutura rigorosamente determinados pela dinâmica de conjunto, lembram as brânquias de um embrião e giram com uma velocidade fabulosa, inundadas por filentes de sangue rosa e por uma secreção verde escura, quase preta. A partir desse momento, a simetríade começa a revelar sua particularidade mais extraordinária, a faculdade de modelar ou mesmo negar certas leis físicas. Digamos antes de mais nada, que não existem duas simetríades idênticas e que a geometria de cada uma delas é sempre uma invenção diferente do oceano vivo. O interior da simetríade transforma-se numa usina fabricando máquinas monumentais, como são frequentemente designadas essas criações, embora em nada lembrem as máquinas construídas pelo homem. Trata-se aqui de uma atividade com fins limitados e, por consequência, de certa forma mecânica. Quando os geysers jorram do abismo, imobilizam-se as colunas ou galerias e corredores, espalhando-se em todas as direções. Quando as membranas se ficham num dispositivo inextricável de planos,
de painéis e de abóbadas, a simetríade justifica seu nome, pois o conjunto da estrutura se divide em duas partes iguais, compostas de maneira absolutamente semelhantes. Ao fim de 20 a 30 minutos, tendo o eixo, às vezes, se inclinando num ângulo de 8 a 12 graus, o gigante começa a descer devagar. Existem simetríades maiores e menores, mas mesmo as menores, embora com a base submersa, atingem mais ou menos 800 metros de altura e são visíveis a muitas milhas de distância. Depois, o corpo maciço se estabiliza progressivamente, o eixo inclinado volta à vertical e a simetríade, parcialmente submersa, acaba por se imobilizar. É, então, possível explorá-la sem perigo, penetrando por um dos inúmeros sifões que perfuram a calota perto do cimo, orifícios pertencentes a diversos condutos e canais. A simetríade apresenta no seu todo o desenvolvimento tridimensional de qualquer equação transcendente. Todos sabemos que se pode exprimir qualquer equação na linguagem figurada da geometria superior e construir sua representação espacial. A simetríade, encarada dessa maneira, é parente dos cones de Lobatevsky e das curvas negativas de Riemann, mas parente extremamente afastada por causa da sua inimaginável complexidade. Ela oferece, sob a forma de um volume de algumas milhas cúbicas, um desenvolvimento de todo o sistema matemático e, na verdade, um desenvolvimento em 4 dimensões, pois os termos fundamentais das equações exprimem-se igualmente no tempo, nas transformações que este opera. Seria muito natural, evidentemente, supor que a simetríade é uma máquina matemática do oceano vivo, uma representação espacial à escala do oceano dos cálculos que ele faz, com objetivos desconhecidos para nós. Mas ninguém, hoje, admite mais essa ideia de Fermat. A hipótese, sem dúvida, era tentadora. Todavia, revela-se impossível de ser sustentado o conceito do oceano se dedicando a examinar os problemas da matéria, do cosmo e da existência, a força de erupções titânicas, cuja substância participaria, com cada fragmento, da expressão infinitamente complexa de uma análise superior. De fato, fenômenos múltiplos contradizem aquela concepção demasiadamente simples de uma ingenuidade infantil segundo alguns. Não deixaram também de tentar transpor a simetríade, de ilustrá-la. A demonstração de Aurelian teve um sucesso não desprezível. Imaginemos, dizia ele, um edifício datando do esplendor da Babilônia, mas construído de uma substância viva, sensível e capaz de evoluir. A arquitetura desse edifício passa por uma série de fases e toma diante de nós as formas de uma construção grega e depois romana. As colunas, qual hastes vegetais, tornam-se em seguida mais finas e a abóbada, mais leve, eleva-se, encurva-se, o arco descreve uma parábola abrupta e se rompe em flecha. O gótico nasce, atinge a maturidade, o tempo corre e novas formas se esboçam. Desaparece a austeridade da linha sob as explosões de uma exuberância orgíaca e o barroco se expande sem entraves. Se a progressão continua, levando-se sempre em conta que consideramos as sucessivas mutações como etapas de uma vida evolutiva, atingimos enfim a arquitetura da época cósmica e chegamos talvez a compreender o que é uma simetríade. Mas, quaisquer que sejam os desenvolvimentos e as melhorias acrescentadas à demonstração tentaram visualizá-la com a ajuda de maquetes e de filmes, a comparação continua fraca. Não passa de fato, de uma escapatória, para não dizer tapiação, uma vez que a simetríade em nada se parece com qualquer coisa existente na Terra. O homem só pode apreender pouca coisa de cada vez. Vemos somente o que acontece na nossa frente, aqui e agora. Não podemos imaginar simultaneamente uma sucessão de processos, por mais ligados que estejam entre si,
por mais complementares que sejam uns dos outros. Nossas faculdades de percepção são, portanto, limitadas, mesmo no que concerne a fenômenos relativamente simples. O destino de um só homem pode ser rico de significação. Só fazemos uma ideia vaga do destino de algumas centenas de homens. Mas a história de milhares, de milhões de homens, para falar a verdade, não significa absolutamente nada. A simetria de 1 milhão, não, 1 bilhão elevado a x potência é o incompreensível. Que compreenderíamos, portanto, daquelas naves inumeráveis, cada uma da capacidade de 10 unidades de Kronecker que exploramos, como formigas, agarrados às reentrâncias das abóbadas que respiram e contemplam o voo de arcos gigantescos, opalescências cinzentas na luz dos nossos projetos, cúpulas leves que se interpenetram e se equilibram infalivelmente, perfeição de um momento, pois tudo aqui passa e escorre. O movimento é a essência da arquitetura. Um movimento concentrado e orientado no sentido de uma finalidade precisa? Só observamos um fragmento do processo. A vibração de uma só corda de uma orquestra sinfônica de supergigantes. Embora sabemos sem admitir que acima e abaixo de nós, nos abismos vertiginosos, além dos limites de percepção dos olhos e da imaginação, milhares e milhões de transformações são simultaneamente realizadas, ligadas entre si como uma partitura por um contraponto matemático. Alguém falou de sinfonia geométrica, nós ficamos surdos a esse concerto. Para alguém ver de fato alguma coisa, será preciso que fique afastado, que tome uma distância considerável. Mas tudo acontece no interior da simetria de matriz colossal e prolífica, onde a criação é incessante, onde a criatura toma-se imediatamente criadora e onde gêmeos perfeitamente idênticos nascem nas antípodas, separados por andaimes babélicos e milhas de distância. Na simetríade, cada construção monumental, de uma beleza monumental, cuja realização escapa à nossa vista, é o executante e o maestro, as formas colaboram entre si e influem, ordenadamente, umas sobre as outras. Uma sinfonia. Sim, uma sinfonia que cria a si mesma e para espontaneamente. O fim da simetríade é horrível. Todas as testemunhas têm o sentimento de assistir a uma tragédia, a um crime. Ao cabo de 2 ou 3 horas o processo de reprodução espontânea, de proliferação explosiva não dura mais que isso, o oceano vivo parte para o ataque. A superfície lisa do oceano se anima e ondula, a espuma ressecada torna-se fluida e começa a borbulhar. Correm, de todos os lados, ondas em filas concêntricas, maxilares carnudos, incomparavelmente maiores que os enormes lábios que cercam o mimoide ao nascer. A parte imersa da simetríade é comprimida e o colosso se eleva, como se estivesse sendo atirado para fora da zona de atração do planeta. As camadas superiores do oceano redobram de atividade, as ondas crescem cada vez mais, lambem os flancos da simetríade, a envolvem, endurecem e arrolham os orifícios. E tudo isso não é nada comparado com o que acontece no interior da simetríade. Primeiro, o processo de criação, a arquitetura evolutiva estaciona por um momento e depois começa a loucura. O leve movimento de interpenetração das formas, o jogo harmonioso dos planos e das linhas se precipitam. Temos a impressão arrasadora de que o colosso, em face do perigo ameaçador, procura apressar a realização de alguma coisa. Mas o movimento de transformação se acelera, maior se toma o horror que inspira a metamorfose da simetríade e de sua dinâmica. A projeção admirável das cúpulas amolece, as abóbadas racham e pedem, as desafinações começam a aparecer, formas inacabadas, grotescas, estropiadas. Das invisíveis profundezas escapa-se um tremendo ruído, um mugido, uma golfada de ar,
Suspiro de agonia. Debate-se nos canais que começam a estreitar. Ronca e troa e os domos desmoronados rosnam como gargantas monstruosas, eriçadas de estalactites de muco, cordas vocais inertes. Então o espectador, apesar do movimento que se desencadeia com extrema violência, movimento manifesto de destruição, é tomado por um invencível torpor. Sozinho, o furacão surge dos abismos e, inflando as milhares de galerias, ergue novamente a alta estrutura. Imediatamente ela torna a cair e começa a fundir. Testemunhamos, então, convulsões, sobressaltos cegos e desordenados, derradeiras palpitações. Atacado, roído, desvairado, o gigante submerge lentamente e desaparece, coberto de turbilhões de espuma. E que significa tudo isso? Sim, que significa? Lembrei-me de um incidente que datava da época em que eu era assistente de Gibarian. Um grupo de estudantes visitava o Instituto Solarista, em Aden. Os adolescentes, depois de terem atravessado um gabinete, chegaram à sala principal da biblioteca e olharam, à direita de quem entra, os escaninhos dos microfilmes, que ocupavam a metade da enorme sala. Havia, ali, explicaram a eles, entre outros fenômenos imortalizados pela imagem, ínfimos fragmentos de simetríades desaparecidas havia muito tempo, não fotogramas isolados, mas rolos inteiros, totalizando mais de 90.000. Uma mocinha gordinha, de seus 15 anos, de óculos, olhar vivo e decidido, perguntou de repente: "E isso serve para quê?" No silêncio embaraçoso que se seguiu, a professora contentou-se em atirar um olhar severo sobre sua indisciplinada aluna. Entre os solaristas encarregados de guiar os estudantes eu era um deles, ninguém pode responder. Pois não existem duas simetríades semelhantes e os fenômenos que acontecem no seio de uma delas são, em geral, imprevisíveis. Às vezes não há nenhum som. Às vezes o índice de refração aumenta ou diminui. Às vezes pulsações rítmicas provocam uma mudança local da gravitação, como se a simetríade tivesse um coração que batesse em harmonia com ela. Às vezes as bússolas dos observadores começavam a girar. Camadas ionizadas surgiam e desapareciam. Poderíamos continuar indefinidamente a dar exemplos. Aliás, se chegarmos um dia a penetrar no segredo das simetríades, ainda nos restarão as assimetríades. As assimetríades nascem da mesma maneira que as simetríades, mas seu fim é diferente e só distinguimos nelas tremores, vibrações e cintilações. Sabemos, porém, que no interior de uma assimetríade realizam-se operações atordoantes, há uma velocidade que desafia as leis da física, denominadas fenômenos quânticos gigantes. A analogia matemática de tais fenômenos com certos modelos tridimensionais do átomo é tão instável e fugaz que certos observadores só veem nessa semelhança um interesse secundário ou mesmo a julgam puramente acidental. As assimetríades têm uma existência curtíssima, 15 a 20 minutos, e o seu fim é ainda mais horrível que o de uma simetríade. Com o sopro tempestuoso, uivante, que invade a assimetríade, jorra um fluido que gorgoleja pavorosamente e submerge tudo num borbulhar de espuma suja. Depois, uma explosão, acompanhada de uma erupção de lama, projeta uma coluna de destroços, que torna a cair longamente, numa chuva imunda, sobre o oceano agitado. Esses destroços levados pelo vento, ressecados, amarelos, achatados e semelhantes a estilhaços cartilaginosos, chegam a ser descobertos num raio de muitas dezenas de quilômetros em torno do local da explosão. Muito mais raras, difíceis de observar e com uma duração muito variável. Certas criações destacam-se completamente do oceano.
Os primeiros vestígios dessas independentes foram identificados de maneira errada, como ficou demonstrado mais tarde como os restos de criaturas que viviam nas profundezas do oceano. As formas autônomas fazem lembrar, em geral, pássaros de muitas asas, que fogem das trompas móveis dos ágilos. Mas as noções importadas da Terra não ajudam a penetrar nos mistérios deste planeta. Algumas vezes, aparição excepcional na margem rochosa de uma ilha, distinguimos corpos estranhos, parecidos com focas, estendidos ao sol ou se arrastando preguiçosamente na direção do oceano, onde se integram. Não se saia das noções concebidas pelo homem da Terra. Quanto a um primeiro contato, os exploradores percorriam centenas de quilômetros nas profundezas das Simetríades. Colocavam aparelhos de gravação e filmadoras automáticas. Os satélites artificiais televisavam o brotar dos mimoides e longos, transmitindo imagens fiéis da maturação e do aniquilamento. As bibliotecas transbordavam, os arquivos não paravam de crescer e o preço a pagar por toda aquela documentação foi, frequentemente, muito caro. Cataclismos mataram um total de 718 homens, que não haviam deixado a tempo os colossos condenados a desaparecer. Uma catástrofe tristemente célebre custou a vida de 106 pessoas, inclusive a do próprio Giese, então com 70 anos. A expedição estudava uma simetríade bem definida, que foi bruscamente destruída por um processo de exterminação peculiar às assimetríades. Em 2 segundos, uma erupção de lama pegajosa submergiu 79 homens com máquinas e aparelhos. Outros 27 observadores, que sobrevoavam a zona em aviões e helicópteros, foram também arrastados para o abismo. O local da catástrofe, na interseção do 42º paralelo com o 89º meridiano, passou a ser chamado, depois disso, de erupção do 106. Mas só os mapas conservam a lembrança daquele cataclismo, do qual o oceano não guardou qualquer traço. Em seguida a erupção do 106, e pela primeira vez na história dos estudos solaristas, foram feitos requerimentos exigindo um ataque termonuclear contra o oceano. Essa represália teria sido mais cruel que uma vingança, pois significava destruir o que não compreendíamos. Embora nunca tivesse sido reconhecido oficialmente, é provável que o ultimato de Tsankin houvesse influído no resultado negativo da votação. Tsankin comandava o grupo de reserva de Giese e um erro de transmissão lhe salvara a vida. Ficara errando acima do oceano e chegou nas proximidades do local da catástrofe alguns minutos depois da explosão, da qual ainda havia um cogumelo escuro. Quando soube do projeto nuclear, ameaçou fazer explodir a estação com os 19 sobreviventes que haviam se refugiado nela. Hoje somos apenas 3 na estação. Controlada por satélites, a edificação da estação foi uma operação técnica que deixou os homens orgulhosos. Mas o oceano, em poucos segundos, constrói estruturas infinitamente mais consideráveis. A estação é um disco com um raio de 100 metros. Tem 4 pavimentos no centro e 2 na periferia. É mantida numa posição entre 500 e 5.000 metros acima do oceano, por gravitadores encarregados de compensar as forças de atração. Além de todos os aparelhos que as estações comuns e os grandes sateloides dos outros planetas dispõem, a estação Solaris está equipada com radares especiais, sensíveis à primeira mudança da superfície do oceano, que desencadeiam uma energia suplementar, permitindo ao disco de aço elevar-se até a estratosfera assim que surgem os sinais denunciadores de nova construção plasmática. Sim, hoje, apesar da presença dos nossos fiéis visitantes, a estação está singularmente despovoada. Desde que os robôs foram encerrados no pavimento inferior, nos depósitos,
Por um motivo que ainda ignoro. Pode-se circular sem encontrar ninguém, como nos tombadilhos de um navio fantasma, abandonado pela tripulação e cujas máquinas continuassem a funcionar. Quando coloquei na prateleira o novo volume da monografia de Giese, pareceu-me que o chão de aço, revestido de espuma plástica, havia vibrado sob meus pés. Prestei atenção, mas a vibração não se repetiu. A biblioteca estava completamente isolada das outras salas e aquela vibração só poderia ter uma origem: um foguete partira da estação. Esse pensamento fez-me voltar à realidade. Eu ainda não havia me decidido a sair, como Sartorius desejava. Fingindo aprovar inteiramente o projeto, eu no mínimo retardei o início das hostilidades, pois estava decidido a salvar Rhea. Mas que chance teria Sartorius de conseguir? Em todo caso, ele tinha grandes vantagens sobre mim, era físico e conhecia o problema muito melhor que eu. Eu só podia contar situação paradoxal com a superioridade do oceano. Durante 1 hora, entreguei-me ao estudo dos microfilmes, tentando penetrar na física dos neutrinos através de uma linguagem matemática na qual eu não reconhecia nenhum elemento familiar. No começo, a empreitada me pareceu sem esperança. Não havia menos de 5 teorias sobre os campos de neutrinos, sinal evidente de que nenhuma entre elas era decisiva. Apesar disso, consegui finalmente arar uma parcela de terreno bastante prometedora. Eu estava começando a copiar umas fórmulas quando ouvi baterem à porta. Levantei-me depressa e fui abrir. Snow ergueu para mim o rosto brilhante de suor. O corredor, atrás dele, estava deserto. Ah, é você. Escancarei a porta. Entre. Sim, sou eu. Falou com voz rouca. Havia bolsas sob seus olhos injetados de sangue. Usava um avental antirradiação de borracha brilhante e suspensórios elásticos seguravam suas calças imundas. Percorreu com o olhar a sala circular, iluminada por igual, e se deteve em Rhea. Ela estava em pé, no fundo, ao lado de uma poltrona. Snow voltou-se para mim e eu baixei imperceptivelmente as pálpebras. Ele inclinou-se e eu disse, num tom natural: Rhea, olhe o Dr. Snow. Snow, esta é minha mulher. Sou apenas um membro muito retraído da equipe e pouco apareço. Por isso. Sua hesitação se prolongou por um espaço de tempo perigosamente grande, mas Snow conseguiu terminar a frase. Por isso não tive o prazer de a encontrar antes. Rhea sorriu e estendeu-lhe a mão, que ele segurou com certo espanto. Piscou repetidamente os olhos e ficou olhando para ela sem nada dizer. Toquei no ombro dele. Desculpe, disse Snow para Rhea. Quero falar com você, Kelvin. Com grande naturalidade, respondi. Claro, estou à sua disposição. Eu estava representando uma comédia sinistra, mas que poderia fazer? Rhea, minha querida, fique aí. Snow e eu precisamos discutir coisas de trabalho muito cacentes. Peguei Snow pelo braço e levei-o para as cadeiras no outro lado da sala. Rhea sentou na poltrona onde eu estivera antes. Virou-a de tal forma que podia ver-nos por cima do livro. Que é que há? Perguntei, em voz baixa. Snow murmurou entre dentes. Me divorciei. Se, alguns dias antes, me contassem tal início de conversa, eu teria achado graça. Mas, na estação, meu senso de humor ficara embotado. Desde ontem à noite continuou estou vivendo horas que valem por anos. Anos inolvidáveis. E você? Demorei um instante e respondi. Traço nada. Snow repetiu. Nada? Você devia.
Fingi não ter compreendido. Eu o quê? Com os olhos semicerrados, Snow inclinou-se para mim e ficou tão perto que senti sua respiração morna. Nós estamos enrolados nesta história, Kelvin. Não consigo mais falar com Sartorius. Só sei o que escrevi a você e que me foi contado por ele depois de nossa breve conferência. Ele desligou o telefone? Não, houve um curto-circuito nos aposentos dele. Talvez Sartorius o tenha provocado deliberadamente, a menos que... Fechou a mão e esboçou o gesto de arrebentar um objeto. Um sorriso desagradável ergueu os cantos da sua boca. Olhei-o sem dizer nada. Kelvin, eu vim para... Que é que você pensa fazer? Respondi pausadamente. Você veio pegar minha resposta à carta? Vou dar uma volta lá fora, pois não tenho motivo para recusar. Eu estava exatamente preparando essa ida. Snow me interrompeu. Não, não se trata disso. Fingi surpresa. Não? Então o que é? Diga. Ele resmungou. Sartorius. Acha que está na pista. Snow não tirava os olhos de mim. Eu continuava imóvel, procurando adotar um ar indiferente. Primeiro foi aquela operação de raio-x, que ele organizou com Gibarian, como você deve estar lembrado. Isso pode ter provocado uma certa modificação. Que modificação? Eles dirigiram um feixe de raio diretamente para o oceano, apenas modulando a intensidade de acordo com um programa. Sei. Niline e muitos outros já o haviam feito. Já, mas os outros usaram uma radiação fraca. Dessa vez, foi uma radiação potente. Aplicaram no oceano toda a energia de que disponham. Isso pode ter consequências desagradáveis. Violação da Convenção dos Quatro e da ONU. Kelvin. Você sabe muito bem que isso agora não tem nenhuma importância. Gibarian está morto. Ah. Sartorius vai atirar toda a culpa nele? Não sei. Não falamos nisso. Não tem importância. Sartorius está impressionado pelo fato de os visitantes chegarem sempre quando acordamos. Ele deduziu que o oceano se interessa principalmente pelo nosso sono e tira de nós suas receitas de produção enquanto dormimos. Agora Sartorius gostaria de enviar a ele nosso estado de vigília, nossos pensamentos acordados. Você compreende? Pelo correio? Guarde suas piadas para rir sozinho. Um feixe de raios será modulado pelas correntes cerebrais de um de nós. Comecei a ver claro. Ah. E esse um de nós sou eu? É. Sartorius pensou em você. Agradeça a ele de minha parte. Então? Fiquei calado. Snow olhou para Rhea, que lia com ar atento, e depois voltou a me encarar. Fiquei pálido. Então? Repetiu ele. Sacude os ombros. A ideia de transmitir esses sermões sobre a grandeza do homem por intermédio dos raios-x parece-me absolutamente ridícula. A você também, não? Mesmo? Mesmo. Muito bem, disse ele, sorrindo como se eu tivesse concordado. Então você é contra o projeto de Sartorius? Não sei como foi que a coisa aconteceu, mas pela expressão de Snow, vi que ele me manejara como quisera. Muito bem, continuou. Há um segundo projeto: construir um aparelho Rocher. Um aniquilador? Isso. Sartorius já fez os cálculos preliminares. E possível e não necessita uma grande utilização de energia. O aparelho produzirá anticampos magnéticos 24 horas por dia durante um tempo indeterminado. Como é que a coisa age? É muito simples. Trata-se de anticampos de neutrinos.
A matéria comum não sofrerá alteração. Só as estruturas de neutrinos serão destruídas. Compreende? Snow sorria, satisfeito. Fiquei imóvel, com a boca entreaberta. O sorriso dele desapareceu. Com a testa franzida, olhava-me atentamente e esperou um momento antes de continuar. Bom, vamos abandonar o primeiro projeto, o projeto Pensamento? Quanto ao segundo, Sartorius está trabalhando nele ativamente. Iremos chamá-lo Projeto Libertação. Fechei os olhos por um momento. Bruscamente, decidi-me. Snow não era físico. Sartorius havia desligado ou destruído o próprio telefone. Perfeito. Então respondi. Eu chamaria esse segundo projeto, de preferência, Operação Matadouro. Você também andou matando. Não me venha com essa. Desta vez trata-se de coisa muito diferente. Não mais visitantes. Criações F. Nada. A desagregação sucede instantaneamente à materialização. Sacude a cabeça, com um sorriso que me esforcei por tornar tão natural quanto possível. Está havendo um mal-entendido. Não estou me referindo a escrúpulos morais, mas a instinto de conservação. Meu caro Snow, não tenho vontade de morrer. O quê? Tirei do bolso um papel cheio de fórmulas. Traço também eu pensei nessa experiência. Você se espanta? No entanto, fui eu que lancei a hipótese dos neutrinos, lembra? Olhe. Podemos fazer nascerem anticampos. De fato, são inofensivos para a matéria comum. Mas, no momento da desestabilização, quando a estrutura dos neutrinos se desintegra, liberamos a energia que mantém a estrutura e um considerável excesso dela escapa. Se admitirmos, para 1 kg de substância em repouso 108 ergs, obteremos, para uma criação F, 57 multiplicado por 108. Você sabe o que isso significa? O equivalente a uma pequena carga de urânio explodindo dentro da estação. Puxa vida! Mas Sartorius certamente levou isso em consideração. Dei-lhe um sorriso malicioso. Não sei porquê. Veja, Sartorius pertence à escola de prazer e cajola. Segundo as teorias deles, no momento da desagregação toda a energia latente é liberada sob a forma de um raio luminoso, uma luz poderosa, talvez não sem perigo, mas sem poder de destruição. Não obstante, existem outras hipóteses, outras teorias, a respeito dos campos de neutrinos. Segundo Kayati, al-Alou, Sion, a extensão da emissão é muito maior. Quando está no máximo, a liberação de energia torna-se uma poderosa emissão de raios gama. Sartorius acredita em seus mestres e nas teorias deles, o que é muito bonito, mas existem outros mestres e outras teorias. E você sabe, Snow, continuei, vendo que minhas palavras o haviam impressionado, é preciso também levar em conta o oceano. Para executar suas criações, ele certamente seguiu o melhor método. Em outras palavras, a maneira de agir do oceano parece-me um argumento a favor da outra escola e contra Sartorius. Dê-me esse papel, Kelvin. Dê-lhe a folha. Snow tentou decifrar meus rabiscos. Mostrou alguma coisa com a ponta do dedo. O que é isto? Peguei o papel de volta. Isto? O tensor de transmutação do campo magnético. Mede. Por quê? Eu sabia o que ele ia responder. Quero mostrar esses cálculos a Sartorius. Como queira. Meu tom era indiferente. Posso dar-lhe esta folha, evidentemente. Apenas, ninguém ainda confirmou experimentalmente estas teorias. Não conhecemos ainda tais estruturas.
Sartorius confia em prazer e eu em Sion. Sartorius lhe dirá que eu não sou físico e que Sion também não o é. Ou, pelo menos, não segundo o ponto de vista dele. Irá discutir. Não tenho vontade de discutir, o que me levaria a me retratar, para a maior glória de Sartorius. A você eu posso convencer. Mas não tenho força para convencer Sartorius e nem mesmo tentarei. Então, que é que você quer fazer? Ele já está agindo. Respondi, baixinho. Que quero fazer? O que faz um homem a quem querem matar. Vou me comunicar com Sartorius. Talvez ele tenha previsto precauções. Resmungou Snow. Ouça. E se? E o primeiro projeto? Você o aceitaria? Sartorius estaria de acordo. Com certeza. Em todo caso é uma chance a ser usada. Você crê nisso? Não respondeu ele, imediatamente. Mas nada temos a perder. Eu não queria concordar logo. Estava tentando ganhar tempo e Snow podia me ajudar a prolongar a decisão. Pensarei a respeito. Bom, vou embora, disse Snow. Quando levantou, seus ossos estalaram. Será necessário começar por um encefalograma, disse ele, esfregando o avental, como se tentasse limpar uma mancha invisível. Está bem. Sem se despedir de Rhea, Snow caminhou para a porta. Com o livro sobre os joelhos, Rhea olhou-o sair. Quando a porta se fechou, levantei-me. Desamassei a folha de papel. As fórmulas estavam corretas. Eu não as havia falsificado. Mas Sion as teria aprovado? Provavelmente não. Estremeci. Rhea havia se aproximado e pusera a mão no meu ombro. Cris. O que é, minha querida? Quem é ele? O Dr. Snow, já disse a você. Que espécie de gente é ele? Conheço-o mal. Por quê? Ele me olhou de um modo tão estranho. Gostou de você. Rhea sacudiu a cabeça. Não, ele me olhou de outro jeito. Como? Como se. Estremeceu, ergueu os olhos para mim, mas baixou-os logo. Vamos embora.